seja tremendamente edificado em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7. Quero ler a partir do versículo 31 até o final do capítulo. Já viram aquela expressão, quem avisa, amigo é? Então eu estou aqui nessa noite como um amigão, irmãos. Estou aqui para trazer um aviso da parte do Senhor. Eu até fiz a ceia antes, porque às vezes as pessoas não vão ter estômago para ouvir todas as verdades que nós vamos falar aqui. Então dá tempo de você fugir ainda. Você já tomou a ceia, já foi abençoado. Se você tiver alguma sensibilidade à verdade, aproveita, pega e cai fora. Porque nessa noite é uma noite de despertamento da parte de Deus para cada um de nós. Amém? João 7,31 diz assim: muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, ele e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntaram: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez ensine aos gregos o que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Então, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo, e ainda outros: não é possível, o Cristo virá da Galileia. As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas ele não tem conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procura e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então encontro o versículo mais triste do Novo Testamento inteiro. Então todos foram para as suas casas. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre desperdício. Passei 15 dias pregando, de manhã, tarde, noite, reunindo, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, irmãos, se você reclama daqui, você está no paraíso. Você não faz ideia do que é o Rio de Janeiro, o que é Belford Roxo, o que é São João do Meriti, o que é Magé, Rocinha. A gente pode andar na rua, o celular está no bolso, tranquilo. Você não faz ideia como aquele povo de lá vive. E eu, curioso com a cultura deles, fui assistir os filmes que a gente tem do Rio, para dar aquele ânimo, né, de visitar lá. Tropa de Elite, Cidade de Deus. Aí eu vi que tinha um documentário da Cidade de Deus. Quem assistiu Cidade de Deus tem aquele menino chamado Buscapé, que ele é o fotógrafo, ele acompanha
o Baianinho, ele acompanha o jornal, e ele vai acompanhando o tráfico, como aquilo se movimenta. Mas daí eu fiquei sabendo do documentário, 10 anos do Cidade de Deus. Vamos ver como que foi a vida daqueles atores, porque a maioria deles saíram da própria favela para fazer o filme. E o mais interessante que eu achei foi a entrevista do Buscapé, o ator que fez o Buscapé. E ele lamentava profundamente, porque quando ele foi receber o contrato, alguns deles receberam para fazer o filme R$2.500, R$4.000, R$5.000. E chegaram para Buscapé, Kaique, e deram uma proposta para ele: você quer parte da renda da bilheteria, ou você quer R$10.000? O que você acha que o Buscapé escolheu? O desespero, a falta de conhecimento, a vontade de satisfazer rápido, fez o Buscapé escolher R$10.000. E o filme foi o maior sucesso de bilheteria do Brasil. Foi candidato a Oscar no mundo. E aqueles meninos foram para o mundo inteiro, foram para a calçada da fama em Hollywood, se vestiram de gala, foram receber os prêmios e a premiação. E sabe o que eles fizeram com os 3, 4, 5 mil reais? Voltaram para casa, compraram umas comidas, comprou um computador e voltou a morar na mesma favela que viveram a vida inteira, e estão lá até hoje, vivendo miseravelmente. Então o Buscapé, o ator, lamentando a fortuna que ele desperdiçou, dizia assim: ah, se eu pudesse voltar 10 anos atrás e falar para aquele menino: aceita a bilheteria, não se satisfaz agora, tem algo melhor para frente. Mas não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Essa é uma ilusão. Nós vivemos hoje aquilo que nós decidimos no passado, e nós vamos viver amanhã aquilo que nós decidimos hoje. Nessa noite eu quero falar para vocês de um grande desperdício que se transformou numa grande tragédia, e trazer um alerta para cada um de vocês que se dispuseram a vir nesse calor ouvir o que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer a vocês. Nós temos aqui o versículo mais trágico do Novo Testamento, e para você entender isso, você tem que entender o contexto. Eles estavam aqui, segundo o versículo 39, no último dia da grande festa dos tabernáculos. Você sabe como era a festa dos tabernáculos? Não, eu vou te contar. A festa do tabernáculo era a festa mais importante que tinha em Israel. Todo mundo que morava a 30 quilômetros era obrigado a participar dela. E eles iam cantando os cânticos da peregrinação, o Salmo do 120 ao Salmo do 134. E eles iam felizes. E essa festa tinha 7 dias. E depois foi acrescentado um último dia, o 8º dia. E nesses 7 dias, eles iam até o tanque de Siló, pegavam uma taça de água e voltavam cantando os salmos da peregrinação. E chegava diante do templo, e cada degrau que eles subiam, cantavam os salmos. Depois subiam outro degrau, cantavam outros salmos. E fazia isso nos 15 degraus, cantando 15 salmos, e jogava água sobre o altar. Mas no último dia, havia a esperança, havia a profecia, que eles deviam pegar, ir até o tanque, mas não encher a vasilha de água, voltar com a vasilha vazia. Voltar com a vasilha vazia, porque no último dia, em algum momento, o Messias apareceria, e como Moisés, ofereceria a água viva, a fonte de água viva, e eles conheceriam o Messias de Israel, o libertador, aquele que traria vida plena e satisfação. Então nós chegamos aqui no versículo 39, como diz: no último dia, no dia que eles aguardaram a vida inteira, aquilo que eles esperaram, aquilo pelo qual oraram, aquilo pelo qual lutaram, cantaram, falaram, ensinaram, eles vêm com a taça vazia, e aparece diante deles o Messias, como havia profetizado. Talvez não como eles esperavam,
encarnado num homem simples de Nazaré. E ele fala aquilo que eles esperaram a vida toda: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O texto fala que depois desse momento, eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Eles começam a analisar, começam a discutir, começa uma guerra de ego. O povo, os fariseus, Nicodemos. E então chegamos ao último versículo. O versículo da tragédia. O versículo do desperdício. Depois dessa oportunidade que aguardaram por toda a sua vida, você sabe o que eles fizeram? Nada. Todos foram para as suas casas. Deus falou de uma maneira pelo qual estava pasmo em Jeremias capítulo 2, versículo 2. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois o meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Você tem que entender a figura aqui. No deserto, a coisa mais importante onde aquele povo do Oriente Médio vive e vivia é a água. Fonte de água viva é uma fonte de água corrente, é uma fonte inesgotável de água mineral, fresquinha. O que Deus está dizendo desde o profeta Jeremias, e o que o povo acabou de fazer, mesmo assim, vários anos depois, com Jesus, é que ele está pasmo, que o povo de Deus escolheu rejeitar uma fonte de água corrente, para cavar para si uma cisterna, uma espécie de caixa d'água, que armazena a água barrenta que escorre da chuva no telhado. E essa água essa cisterna está rachada ainda. Ele está dizendo que eu e você temos que prestar atenção e perceber, simbolicamente, se nós estamos trocando a satisfação plena e duradoura, como o Buscapé perdeu de estar ganhando dinheiro até hoje, a fonte de água viva, aquilo que traz satisfação plena e eterna para todos sempre e sempre, por nossas próprias cisternas, para os nossos próprios objetivos rachados, barrentos, buscando a felicidade naquilo que a gente acredita que é bom para nós, aquilo que eu espero que seja bom. Deus fica pasmo com isso. E o povo de Israel fez a mesma coisa. Criaram o seu sistema de leis, e eles aguardavam a satisfação plena das suas próprias regras. O povo que estava lá também desperdiçou a oportunidade de ter a satisfação plena brotando de dentro deles, porque eles queriam milagres, bênçãos, respostas para as suas oraçõezinhas. E eu queria trazer esse alerta para vocês aqui, meus irmãos. Onde você está buscando a sua satisfação? Eu não posso cumprir o meu mandato com sinceridade se não falar isso aqui nessa noite para vocês. Onde você busca a sua satisfação? Primeiro nós percebemos Nicodemos. Nicodemos já tinha sido encontrado com Deus. Ele ouviu falar que era importante nascer de novo. Ele estava curioso. Ele achou Jesus interessante. Ele gostou de suas palavras. Nicodemos está até aqui discutindo, defendendo Jesus, defendendo que tivesse um julgamento. Mas Nicodemos também foi embora para casa. Nicodemos desperdiçou a oportunidade, porque ele preferiu discutir, ganhar a aprovação dos homens, ganhar o aplauso dos judeus. Não, peraí gente, vamos discutir aqui, a minha doutrina é essa.
Tem muita gente que está perdendo a plenitude do que Deus tem para nós, porque quer discutir. Vai vir antes da tribulação, vai vir depois da tribulação. É assim, é assado. E fica distraído com essas coisas, mas aquilo que importa, não fez, desperdiçou. Nós temos aqui também os fariseus. Os fariseus não desfrutaram da tão aguardada promessa devido às suas expectativas equivocadas, que não foram cumpridas. Você sabe que na igreja está cheio de gente frustrada, deprimido, abatido. Sabe por quê? Expectativa frustrada. Não vive pela perspectiva do alto, vive pela perspectiva de baixo. Os fariseus tinham um jeito, tudo bonitinho. Jesus o Messias vai ser assim, 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 assado. Era tanta regra, e se não fosse exatamente como eles queriam, eles não aceitavam e perderam. E sabe o que é o pior? Perderam equivocado. Eles falaram aqui: nenhum profeta vem da Galileia. Veio sim Miqueias, veio sim Oséias. O Messias vai ser da linhagem de Davi. Jesus era. O Messias tem que nascer de Belém. Só porque chamava Jesus o Nazareno, não sabia que ele veio de Belém, mas porque não tinha forma, não tinha maneira como eles vislumbraram, eles desperdiçaram. Será que você está desperdiçando as promessas de Deus porque ela não está na caixinha que você desenhou? Sabe o que é o problema, irmãos? É que nós viemos à igreja não para ouvir a Deus, mas para fazer Deus ouvir a gente. A gente vem para a igreja não para ouvir a direção de Deus e obedecer, mas para fazer Deus ouvir a minha direção. Eu crio expectativas, como Naamã. Ele quer ser curado. Pensei que o profeta falaria assim, viria assado, falaria assim, vão embora. E perde a bênção, perde a promessa, perde a satisfação. Deus é especialista em frustrar expectativas, mas Jesus nunca falhou em nenhuma de suas promessas. Ele é poderoso para dar o fim que desejais, mas talvez não é o meio. Fique esperto, irmão, porque as promessas de Deus geralmente vêm num embrulho que você não gosta de ver, mas está na tua frente. Porque nós não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Porque o que vê pode estar distorcido, pode estar equivocado. Mas, irmãos, o que ninguém lembra, e eu gosto de lembrar, é que além de Nicodemos e os fariseus que foram para casa desperdiçando a grande oportunidade da vida deles, tem uma multidão aqui, tem um povo. O texto eu comecei lendo no versículo 31, uma multidão que cria em Jesus por causa dos seus sinais, dos seus milagres. Mas todos foram para as suas casas, ninguém se prostrou aos pés de Jesus, ninguém. Uma multidão que não encontrou a resposta, porque estava distraído com as bênçãos. Uma multidão que não encontrou a solução, porque estava distraído com os milagres. Uma multidão que não encontrou a solução da sua vida, porque estava distraído com as suas próprias cobiças. De que adianta, irmão, o leproso que foi curado aqui nesse dia, se ele já morreu há mais de 2000 anos e não está com Deus? De que adianta o carro novo que Deus te deu, se daqui 2000 anos não vai fazer a mínima diferença? A casa, o relacionamento, seja o que for. O apóstolo Tiago fala que cobiçais e nada tens. Sabe por que cobiça e não tem? Não porque você não alcança, porque quando você vive num estado de cobiça, não importa o que alcança, nunca está bom. Você cobiçava ganhar 3.000 reais,
Mas o problema da pessoa que cobiça ganhar 3 mil reais é que ele cobiça. Então quando ele alcança os 3 mil reais, ele não tem nada, porque a cobiça está dentro dele, agora quer ganhar 5. E ele busca, e não é que ele não alcança os 5, ele ganhou 5, mas agora ele quer 10. Porque se ganhasse 10, dava para pagar um investimento ali, dava para comprar um outro carro, uma outra casa, uma viagem melhor. Então cobiça, mas nunca tem, nunca tem, nunca tem, nunca tem. Nunca está bom. Já parou para reparar que você vive o teu sonho hoje, o teu sonho de ontem hoje? Mas está insatisfeito demais porque não vê a hora de viver hoje o teu sonho de amanhã? Olha para o lado, pensa há 10 anos atrás o que você desejaria e o que você tem. Mas você passou o dia inteiro infeliz, agoniado, angustiado, murmurando. Sabe por quê? Porque não tem o que a tua cobiça quer de amanhã. E esse é o problema. A gente vem para a igreja cheio de cobiça, cheio de desejo, cheio de angústia. Não desfruta do que Deus já deu, e não desfruta do que é mais pleno e que está disponível para cada um de nós. Aí vai entrando num buraco, num buraco e num buraco. Um filósofo chamado Schopenhauer falou que a vida se define entre a ânsia de ter com o desejo e com o tédio de ter. Ora estamos ansiando ter aquela coisa, depois quando a gente tem, a gente está tedioso, porque a gente só valoriza quando perde. Só valoriza quando perde, meu amigo. Eu estou na minha casa, ali, curtindo as minhas 3 meninas. Você imagina o caos que é. É a Bela que não para de chorar, é a Laura que não para de falar. A Laura simplesmente não tem a possibilidade. Dizem que o homem fala 4 mil, as mulheres 10 mil, a Laura fala 150 mil palavras. E 95 mil dessas palavras são para fazer a Bela ficar brava e chorar. Aí você fica dentro de casa, eu só quero ler um livro. Aí você fala, ah! Aí vem uma possibilidade, olha, 15 dias viajando e pregando. Ai, que saudade. Que terrível, já separei uns 20 livros. Ai, que triste. Chegar numa suíte, ler meus livros. Mas no segundo dia eu já queria, ai, que desgosto. Cadê aquele barulho? Parecia que meu cérebro queria minha mulher de volta, queria minhas filhas de volta, eu só queria abraçar, eu queria pegar um avião, descer aqui. E tudo que a gente espera não tem valor nenhum. O pessoal lá, nossa, que parabéns, maravilha, olha que palavra abençoada, e reunião aqui. Eu comi um filé mignon, irmão. Se aquilo é boi, o que a gente come aqui tinha que ter outro nome. Porque eu puxei o garfo para pegar a faca e já desfiou. Eu sentei com um empresário lá que é CEO internacional de mineradora. E também passei um medo terrível. Cheguei 3 horas da madrugada, era para Belfort Roxo, 4 tomei uns tiros lá. Mas o que eu queria voltar para casa. Eu queria voltar para casa. Me deram a proposta, fica mais uma semana aqui. Eu falei, nem a pau, eu quero a minha mulher, eu quero a minha filha, eu quero aquele barulho. Aí você chega em casa, eu imaginei eu chegando, ajoelhando, beijando as meninas e fala, grita na minha orelha. Mas no segundo dia, você já está de, ah, que barulho. Ah, meu Deus, cala a boca dessas meninas, bota dormir. Que tristeza, a gente nunca desfruta. E só percebe isso quando não tem. Sabe uma coisa que eu vi no Rio de interessante? É que numa cidade como essa, com 15 mil habitantes, tem 15 igrejas batistas. Fui em São Fidélis, 30 mil habitantes, 30 igrejas batistas. Igreja de 1000 membros, 500 membros, 800 membros. Belfort Roxo, 120 igrejas batistas. São João do Meriti, a cidade mais perigosa do mundo, um caos. 150 igrejas, uma maior que a outra. Dentro do bairro tem a primeira igreja batista do bairro, a central do bairro, a do canto do bairro. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no Rio tem uma coisa que a gente não tem aqui. É a sensação que vamos se encontrar com o Criador a qualquer minuto.
No último dia eu me vi numa situação que eu nunca me vi em toda a minha vida, morando aqui em Londrina, aqui em Bela Vista, ou em Florianópolis, Maringá. Eu cheguei na rodoviária e tinha uma escada que descia e o lugar da cadeira. E o negócio é tão tenso lá, que a hora que eu fui sentar, eu já estava calculando, aqui o ladrão pode chegar por trás e pegar o celular. Vou sentar lá naquele canto que não tem como o ladrão vir. E você fica pensando nisso 24 horas. Você está dentro do Uber, passa um motoqueiro do lado do Uber, ele, sobe o vidro, sobe o vidro, sobe o vidro. 24 horas nessa tensão. E eu fiquei pensando, como é que pode nesse ambiente? Todo o culto que eu fui, tinha alguém que tomou um tiro, alguém que foi roubado, ou a loja não sei de quem que... E a igreja assim, ó, bombando. Eu fui numa igreja num bairro de São Fidélis, 1.500 pessoas. Eu andei 2 quadras. Outra igreja da mesma denominação, 800 pessoas. Mas sabe por quê? Eu acho que é tão perigoso lá, que o pessoal tem aquela sensaçãozinha de qualquer momento vai se encontrar com Deus. E o pessoal vai para a igreja. Mas aqui, irmão, aqui nós estamos no céu. Aqui quem que é assaltado? Aqui até quando o bandido vai na tua casa, você sabe o nome dele, porque avisaram antes. Você conhece o bandido, sabe onde ele mora. São 2 bandidos, a gente sabe o nome dos 2. Os caras falam assim, nossa, que bom que lá só tem um, aqui tem 1 milhão. E é tão sossegado, que a gente desperdiça. Nossa igreja, por exemplo, tem um culto por semana. Você vem aqui num culto, no outro, vai curtir a chácara que Deus te deu, vai curtir um passeio, vai curtir a piscina. Fica 15 dias sem ir na igreja, 21 dias sem ir na igreja. Que diferença faz? Aqui nós temos uma igreja batista e tá... Eu não estou falando de Bela Vista não, estou falando de toda a nossa região aqui. Eu desci do Rio e falei com o pessoal de Londrina, é uma vergonha, Londrina é uma vergonha. Porque a gente está no céu. Mas é um pseudo céu. Você está se satisfazendo com a sua picanha, com a sua carne, com a sua piscina, com a sua chácara, com o seu passeio de bicicleta, com o seu futebol. Mas isso passa, irmão. Eis que venho sem demora. Deus está voltando. E Ele vai buscar a sua igreja. Talvez você pense assim, isso pode demorar, porque te ensinaram um monte de regrinha. Jesus está voltando, meus irmãos, e o que você está fazendo? Talvez Ele não volte para todo mundo, talvez volte só para você. Todo dia, acorda um abençoado que acha que vai ter um dia pela frente. Mas não vai ter não. E é nessa hora, não vai ter mais segunda chance. Não vai ter como voltar atrás. Não vai ter como receber uma reza de alguém para iluminar o caminho, não. Cabe ao homem morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Nessa hora, você que está cobiçando e se deleitando em um monte de coisa inútil, você vai prestar conta diante de Deus. Por isso eu estou aqui para alertar cada um de vocês, não desperdice essa oportunidade. Jesus Cristo nos ensinou, por exemplo, na parábola da semente, que foi jogando o semeador em vários lugares, mas tem uma parte que me incomodou, lembrando da nossa maravilhosa região, é a parte que cai entre os espinhos. Então Jesus explicou em Mateus 13:22, as sementes que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. As pessoas ouvem a palavra, oh que maravilha, oh que bênção, obrigado Jesus, aleluia, mas a preocupação da vida, mas as contas, os prazeres desse mundo, tem gente brincando, mas a verdade não é brincadeira. A conta vai bater, meus irmãos, e vai bater,
E eu estou avisando. Talvez tem gente me ouvindo aqui nessa noite que não vai ter uma segunda chance de ouvir mais uma vez. É sempre assim. O que importa? Você tem buscado o que importa? Na parábola das bodas, por exemplo, Mateus 22:4, Jesus, o rei, preparou um banquete e mandou os seus servos chamar o povo, o seu povo, para a grande festa, como eu estou fazendo aqui, como Jesus fez ali em João 7. Então ele enviou outros servos para lhe dizer, obrigado, versículo 4: já preparei o banquete, os bois, os novilhos gordos foram abatidos, tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Olha isso aqui, olha João 7,53 de novo. Os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. E olha o 6, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e o mataram. Ah, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho minhas contas. Ai, meus irmãos, nossa, que chato, o pastor Mateus voltou do Rio, mais chato. Não odeio o jogador, odeio o jogo. Não odeio o mensageiro. Quer odiar alguém? Odeia Jesus Cristo que me pôs aqui nessa noite para falar com vocês. Tem gente brincando com Deus aqui. Vocês estão brincando com Deus. Isso aqui não é balbúrdia. Isso aqui não é circo. Isso aqui não é palhaçada. Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou. E você tem uma opção na vida: ou se arrepende e crê no Evangelho para a vida, ou ri da minha cara e morre eternamente. Não tem saída. Uma hora a morte bate na tua porta, uma hora a Polícia Federal bate na tua porta. E não tem desculpa, não tem piada, não tem segunda chance. Eu viajei 1.200 quilômetros de volta para falar para vocês: arrependa-se, 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 arrependa-se. Goste ou não. Alguns destroem os mensageiros. Bom, a minha esperança está em 2 Tessalonicenses 1:7. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus. Quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos em chama de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que recusam a obedecer às boas novas do nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. 3 anos aqui pregando o Evangelho. Tem gente que me odeia até hoje aqui. O problema é teu. Eu estou falando a verdade. Eu estou avisando. Você acha que é ruim a vida aqui? Só dá valor quando perde. Tem gente que está num desespero tão grande, tão ausente de esperança, de amor, e acha que tirar a própria vida é a solução. Ah, você não entende o que é ser afastado, separado para sempre do Senhor. Até quando você toma um copo de água com sede, aquilo ali é graça de Deus. O prazer de sentir a sede sendo saciada. Você está com fome, come uma comida, sente o gosto, aquilo é a graça de Deus. Alguém fala eu te amo, te dá um abraço, um sorriso, você ri de uma piada, isso é graça de Deus. Mas para o lugar onde essas pessoas que desprezam o que nós estamos anunciando aqui, as boas novas, vão, lá não tem graça, irmão. Lá não é solução de nada. Lá não tem satisfação nem de sede. É a total separação da presença do Senhor. Da presença do Senhor.
E por que eu estou falando isso? Porque tem gente brincando com Deus aqui na nossa igreja. Brincando com Deus. Correndo atrás das cobiças. Correndo atrás dos próprios prazeres. Achando que Deus é um palhaço. Eu falo para vocês, irmãos, eu acho que os fariseus, eles deviam ser no fundo ateus. E talvez muitos de nós sejamos ateus, porque não é possível eles falarem que no último dia o Messias vai aparecer. E fica cantando, cantando e cantando, feito uns palhaços. E quando o Messias aparece, eles não acreditam. As pessoas vêm aqui e ficam cantando, e cantando, e ouvindo a palavra. E a gente está falando, e a gente está falando, a gente está falando, e conta, e chora, e bate palma. E depois vai para fora e vive como se tudo fosse um conto de fada. Vocês estão malucos. Vocês só podem estar malucos na cabeça. Deus é mais real do que você e eu junto. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Então desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Levanta, você nasceu de novo. Você de fato nasceu de novo. Eu não estou perguntando se você foi batizado. Eu não estou perguntando se você é evangélico. Eu perguntei se você nasceu de novo. Se tem uma outra disposição dentro de você. Se você nasceu de novo, então viva para Ele que por você morreu, ressuscitou. Agora se você não nasceu de novo, meu irmão, troque a sua alegria por choro. E a sua festa por lamento. Pois Ele em breve voltará. E para concluir, eu queria ler Mateus 25. Uma outra parábola. A parábola das 10 virgens. E essa aqui é uma estatística de Deus. Como eu disse, não odeio o jogo, o jogador, odeio o jogo. Mateus 25, 1 diz assim: o reino dos céus será como 10 virgens. E aqui é o povo de Deus, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. Metade das pessoas que estão aqui, insensato. Palavra de Deus. 5 prudentes. Quem é você? As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todo mundo, todas. Mas à meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras porém responderam: não temos o suficiente para todas, vão e compre óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele quem? Jesus de Nazaré respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da sua volta. 3 coisas a gente aprende aqui para concluir. Estatística de Deus: metade das pessoas que estão dentro da igreja estão achando que isso aqui é brincadeira. Ouve, no fim vai dar certo, e fica contando essas lorotas uns para os outros. No fim vai dar, eu vou não sei o que, eu vou me arrepender. Não, você está no fim, gente. No fim você vai encontrar. Segunda coisa: a sua volta vai ser repentina. À meia-noite, quando ninguém espera. Eu estou andando de carro pela avenida, lembrei, tem que ir para o banco. Dei seta, entrei na esquerda, o cara quase me matou. Puf. Por 1 metro eu não estou morto. Você não sabe quando vai se encontrar com o seu Criador. Você não sabe. Não vai ter missa do 7º dia. E não adianta rezar pelo mérito dos outros, porque cada um prestará conta de si mesmo.
Ah, eu sou filho de pastor, vai dar certo. Ah, 6 horas por mim. Ah, vai dar certo, vai dar. Chega lá no céu, contando com o coração dos outros. Ah, alguém vai interceder, Maria vai interceder por mim. Vai nessa. Cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. E vai ter um povo do lado de dentro, e vai ter um povo do lado de fora. Eu achei que tinha mais uma semana. Eu achei que dava para esperar eu resolver esse problema. Eu achei que dava para esperar mais um ano para ajeitar meu casamento. Ia dar bom, vai dar certo. Continua esperando. Ah, só vou esperar aqui para resolver um negócio. Eu estou com essa e aquela amante, e eu só tenho que resolver umas coisas. Vai, continua assim, vai dar muito certo, cristão. Continua. Ou arrependa-se. Por isso eu pergunto: você está preparado? Ou está distraído? Você voltará inutilmente para sua casa nessa noite? Ou se lançará aos pés de Jesus, buscando nele a satisfação da sua vida? Sabe uma coisa que eu percebi da nossa região, irmãos, e de Bela Vista do Paraíso? Bela Vista está farta do Evangelho. Está farta. Provérbios 27:7 fala assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Nós estamos ali com a Ana do Danilo voltando agora, está faminta. A Renata falou que todo dia ela procura um culto. É tudo que é culto. Abriu uma porta de bar, falou amém Jesus, ela está lá adorando a Deus. Agora para quem está farto, nunca vou entender. Nossa igreja tem um culto na semana, e a maioria de vocês que estão aqui na ceia, só vou ver vocês na próxima ceia, ou daqui 2 semanas. Desperta antes que seja tarde demais. João 7,34, Jesus falou: vocês procurarão por mim e não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Isaías 55:6 fala: busque o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto Ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Então Tiago 4:8 foi o motivo de eu inverter o culto hoje. Pois hoje eu não quero terminar celebrando nada. Hoje eu quero terminar com aqueles que entenderam chorando. E os que não entenderam, volte para suas casas. Mas Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Você acredita em Deus? Você crê na sua palavra? Então a boa notícia só existe porque existe uma ruim. A ruim é aqueles que desprezam o Evangelho e não se arrependem. Prestarão conta de cada ato, pensamento, ação que fizeram. Pode ter certeza. Mas aqueles que creem se arrependem, lamentam, choram, e pela graça
alcançam a salvação em Cristo Jesus. Nascem de novo, são transformados. Transformados da água para o vinho. E aguardam ansiosamente a vinda do Senhor. Querem nele a sua satisfação. Não quer no dinheiro, porque descobriu que isso aqui é legal, mas passa. Não quer no sexo, porque hoje você quer uma mulher, amanhã você quer duas, amanhã você quer três, amanhã você quer um outro homem, amanhã você quer um cachorro, amanhã você quer uma criança. Uma criança. Arrependa-se. Não volte para casa desperdiçando a palavra que Deus trouxe para você nessa noite. Existe vida fluida, inesgotável para quem crê no Senhor. Coloque-se de pé. Eu creio que esse mês vai ser uma bênção. E eu creio que vai ser uma bênção porque hoje vai ser o domingo da virada. Vai ser o domingo da virada da tua vida. Não porque amanhã você vai ter uma promoção, vai sair a causa da justiça. Não. Isso aí é consequência. Porque hoje você não sairá distraído daqui. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Você sabe. Eu sei. Eu sei o que Deus está falando comigo. Mas se Jesus Cristo teve que morrer para me dar a vida, eu prefiro um pedacinho de sofrimento aqui para a glória eterna do que um pedacinho de prazer aqui para o sofrimento eterno. E se Ele morreu por todos, agora aqueles que vivem não podem viver mais para si mesmo, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Para quem você vive? Por qual motivo você acorda de manhã? O que toma teu pensamento de manhã, tarde e de noite? É a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Não, não é. É a tua. É a tua que não te levou em lugar nenhum. Pelo contrário, te levou em buracos que você nem sabe mais como sair. Agora, para o lugar que onde eu e você devemos estar, ninguém consegue chegar. Então o que nos resta, pastor? Chore. Se arrependa. Não desperdice essa oportunidade. E não volte para casa discutindo. Ai, é isso, é aquilo. Será que é aquilo? Ele está falando isso por causa daquilo. Ah, eu estou falando isso porque Deus mandou. Eu orei até às 7 horas da manhã hoje. Até perdi meu futebol. Para ter coragem. Para falar para vocês. Arrependa-se. Não brinque com Deus. Não perca a oportunidade. Vem a hora e já chegou. É hoje. Não é domingo que vem, é hoje. Talvez seja a tua última chance. Isso não é desespero, não. Não é apelação, porque nunca fiz isso aqui. Nunca fiz. Mas para alguém aqui é a última chance, eu tenho certeza. E talvez seja a última chance para a nossa igreja, irmão. Talvez seja a última chance para essa cidade, que a igreja aqui está uma vergonha. Uma vergonha. Nós estamos sossegados demais. Nós estamos tranquilos demais. Se Jesus está voltando, a gente está tranquilo demais. Se Ele teve que morrer pelos meus pecados, eu estou pecando tranquilo demais. Se eu digo que vivi para Jesus, eu estou tranquilo demais. Eu não contribuo, eu não proclamo o evangelho, eu não oro. Estou preocupado se o Palmeiras vai ganhar o 13º título. Ah, que coisa importante.
Que maravilha! Ah, se Jesus é verdadeiro, irmãos, e se Ele me trouxe aqui, hoje é noite de choro. Eu peço agora, Espírito Santo de Deus, sopre sobre esse lugar, e sobre aqueles que não são insensatos, traga quebrantamento em nome de Jesus. Traga a revelação de quem o Senhor é, o que o Senhor fez e o que o Senhor espera fazer através de nós, aqui e pelos confins da terra. Em nome de Jesus, traz quebrantamento. Abra o seu coração agora, irmão. Está preocupado com o quê? Está preocupado com o vizinho? Está preocupado com a hora? Eu falei para você ir embora antes de começar a mensagem. Está preocupado com o que vão dizer de você? O que importa é o que Deus vai dizer de você no final. Aparta de mim, maldito, eu não te conheço. Ou dirá, vinde a mim, bendito do meu Pai, porque você não teve vergonha de mim. Pois aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles. Se você não espera por Deus agora, por que você acha que Deus vai vir te buscar? Se você não quer andar com Deus aqui agora, por que depois de morrer vai querer passar a eternidade com Ele? Mas se esse desejo não está no teu coração, existe uma ferramenta. Chore. Se a tua tentativa não funcionou, chore. Se você não tem nem vontade de chorar, então chore por não querer chorar. Clame, grite, se desespere, pois eis que venho sem demora, para buscar a minha igreja. Não é todo mundo não, é a minha igreja, o meu povo, aqueles que vêm para ouvir a minha voz, não me forçam a ouvir a sua. Aqueles que ouvem a minha voz me seguem e me obedecem, não aqueles que me forçam a segui-los e obedecê-los. Aqueles que querem a minha vontade, não a própria vontade. Aqueles que oram, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade e não a minha. Aqueles que não aguentam mais viver na cobiça, se enfiando num buraco atrás de outro buraco, numa cisterna lamacenta de podridão, mas que quer água pura jorrando do seu interior. Oh Deus, eu não quero mais ser preso por cobiça. Tira de mim tudo que não te agrada. Tira de mim tudo que atrapalha contemplar a tua beleza, pois não há nada melhor, não há nada mais sublime do que a tua beleza. Faz desse prédio uma igreja, faz dessa multidão um povo, faz dessas pessoas que cantam adoradores, faz-nos os teus discípulos, faz de novo. Não deixa a gente desperdiçar e brincar, não deixa a gente desperdiçar essa oportunidade, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, não seja uma perca de tempo, irmãos. Eu só peço a Deus que não seja uma perca de tempo minha aqui. É vergonhoso falar para a parede, mas por amor a você mesmo, não brigue com Deus. Ele está te dando uma última chance. Abra seu coração.